bem com vocês? Bom, eu fiz alongamento de cílios na sexta passada e eu postei uma foto lá no meu Instagram pedindo pra vocês deixarem perguntas sobre alongamento de cílios, qualquer dúvida que vocês tinham, que eu ia responder tudo em vídeo pra vocês. E se você não me segue no Instagram, o que você tá esperando? Corre lá pra me seguir, porque assim você nunca vai perder nenhuma novidade e eu prometo que eu posto fotos super legais lá, tá bom? Bom, eu fiz meu alongamento de cílios aqui em Brasília, que é onde eu moro, e eu fiz com a Ale, e ela é uma profissional maravilhosa, então vou deixar os contatos dela aqui embaixo, o telefone e o Insta dela, caso vocês sejam de Brasília e tenham interesse em fazer um orçamento, fazer um alongamento e tudo mais, porque sério, eu amei o resultado que ficou os meus cílios e até hoje não deu nada de errado, então eu super recomendo. E bom, quando eu fui lá fazer meu alongamento, eu enchi a Ale de perguntas, porque eu também tinha várias dúvidas, e aí eu peguei as dúvidas de vocês junto com as perguntas que eu já tinha feito pra ela, e hoje eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre alongamento de cílios, e eu espero muito que esse vídeo seja bem útil pra vocês, e vamos lá! E só pra deixar claro, esse vídeo é todo sobre alongamento de cílios fio a fio, tá? É sobre essa técnica que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, a primeira pergunta que eu fiz pra Ale foi: qualquer pessoa pode fazer alongamento de cílios? E ela falou que sim, que não tem nenhuma contraindicação, e no caso a cola que eles usam é uma cola aprovada pela Anvisa e ela é oftalmo e dermatologicamente testada, então é uma cola bem segura, mas sim ainda pode haver casos de alergia. Então, se você tiver um histórico assim de alergia nos olhos, sei lá, com maquiagem, com alguns produtos e tal, você pode ir na profissional que for fazer o seu alongamento e ver com ela se tem algum teste de pele que você possa fazer. Você vai um dia antes e, sei lá, pede pra ela passar uma colinha assim próximo dos seus olhos pra ver se você não vai ter nenhuma reação, alguma coisa do tipo, esperar as 24 horas e tudo mais. Mas geralmente a gente só descobre essas alergias quando a gente coloca realmente o alongamento de cílios. Mas pelo que a Lê me falou, tipo assim, se der qualquer reação, você vai, retira e depois fica tudo certo. Não gera nenhuma outra consequência mais grave. Claro que se usado corretamente os produtos próprios para isso, né? Então é muito importante você se atentar a isso. Me perguntaram também sobre a média de preço e, gente, aqui no meu canal eu não tenho gente só da minha cidade, tenho gente do Brasil inteiro, então é muito difícil eu dar uma média de preço para vocês, porque depende muito de cidade para cidade, de profissional para profissional. Aqui em Brasília mesmo o preço varia muito e também depende do tipo de alongamento que você vai querer, porque existem vários tipos diferentes de alongamento de cílios. Aqui eu fiz foi o volume russo, que é um cílios assim mais cheio, mais focado no volume mesmo, e eu gostei bastante dele, mas também tem vários outros. Se eu não me engano, a Ale, que fez o meu alongamento, ela trabalha com 4 tipos, que é esse volume russo, ela também faz o clássico, um 3D e um fio misto. Se eu não me engano, são esses 4 que ela trabalha, mas aí quando você for na profissional que for fazer os seus cílios, você pergunta pra ela qual é o tipo e tudo mais, e aí você vê qual que é o mais indicado pra você. Uma coisa que me fez me sentir bastante segura assim com a Ale é porque ela realmente deu um feedback assim bem sincero de como cada tipo ia ficar no meu olho, no meu osso, qual seria o melhor, o mais indicado pra mim e tudo mais. Porque tem muito profissional por aí que não tá nem aí se o alongamento que você escolheu vai ficar legal ou não, se vai ficar muito artificial ou não, eles só querem o dinheiro mesmo, não estão nem aí. Então eu achei legal essa postura dela de falar, olha, assim, eu acho que assim é melhor e tudo mais. Claro que ela também vai respeitar o alongamento que você quiser fazer, mas ela sempre tenta dar um feedback assim bem sincero de como vai sair o resultado para que seja próximo do que você quer. Por isso que eu acho bastante importante você também saber ouvir o profissional que for fazer o seu alongamento. Outra pergunta que eu recebi é quanto tempo leva a aplicação em si? Eu já fui lá, gente, esperando tipo ficar uma hora e meia lá deitada fazendo esse alongamento, mas cara, foi muito, muito rápido. A sensação que eu tive foi que durou uns 30 minutos, sério, porque ela já tem muita experiência, muita prática nisso de fazer alongamento, então ela é bem rápida, mas eu acho que deve ter durado de verdade assim uns 40 minutos. Então, isso depende muito de profissional para profissional, pode levar desde meia hora até 2 horas. Também depende muito do tipo de alongamento que você quer, porque tem uns que são mais trabalhosos do que outros. Bom, você colocou os cílios e agora o que que faz? A Lê me recomendou não molhar os cílios por 2 dias, porque é pra cola secar direitinho, os cílios assentarem certinho no lugar e tudo mais. E aí, depois desses 2 dias, você vai ter uma rotina assim de cuidados com esses cílios. E é outra pergunta que eu recebi bastante, quais são os cuidados diários, cuidados semanais, mensal?
que tem que fazer depois que você colocou os cílios? Essa parte, ela é um pouco polêmica, por quê? Porque cada profissional fala coisas totalmente diferentes, então é meio assim complicado dizer. Tem profissional que fala que você não pode molhar os cílios, tem profissional que fala que você não pode lavar os cílios. Isso pra mim, na minha cabeça, é tipo impossível, porque os olhos é uma área muito sensível que você tem que manter limpa pra não ter nenhum tipo de infecção, não pegar nenhuma doença e tudo mais. Então eu me senti muito segura com as instruções que a Lê me deu, justamente porque ela falou que a gente pode sim lavar os cílios, não só pode como deve. Ela aconselhou lavar os cílios uma vez por semana com shampoo de bebê, mas ela falou que se você sentir a necessidade, por exemplo, se você usa muita maquiagem, se você usa maquiagem diariamente e tudo mais, você pode lavar os cílios diariamente, sim, sempre com esse shampoozinho neutro de neném, que é mais fraquinho e menos chances de dar alguma alergia no seu olho e tudo mais. Então você pode lavar os cílios sim, não só pode como deve. Porque ela disse que o mais importante é você não deixar a sujeira acumulando nos seus cílios, porque isso também prejudica o alongamento em si, né? Seus cílios podem começar a ficar duro, acumulando sujeira e tudo mais, e isso não pode acontecer. Então, se você usa muita maquiagem, sei que às vezes o demaquilante não tira tudo, então é muito bom você dar uma lavadinha de vez em quando. Acho que o mais importante não é lavar ou não lavar, é o jeito que você for lavar os cílios. Você não pode sair esfregando com muita força, porque isso vai fazer com que você perca algum desses fios, com certeza. Então, lava gentilmente, com cuidado e tudo mais, e você vai ter os cílios bem limpinhos e não vai ter essa perda imensa de vários fios, entendeu? Então, se você fizer tudo com cuidado, vai dar tudo certo. E lembrando que não pode lavar o rosto com água quente e nem pegar muita sauna ou tomar banhos muito quentes, porque aquele calor também vai fazer a cola ficar um pouquinho mais molinha, vai ajudar ela a ir se dissolvendo. Então é muito importante que você lave o rosto sempre com água fria. Ainda sobre essa coisa de lavar ou não lavar, uma coisa que a Ale me explicou e que faz todo sentido do mundo é que não importa muito se você deixar de lavar os cílios com essa intenção dele durar mais, porque não importa o que você faça nos seus cílios, vai ter aquela troca mensal de cílios, sabe? Nossos cílios estão sempre se renovando, sempre tá caindo um pelinho aqui e outro ali para crescer outro. Mesma coisa com o nosso cabelo, tem sempre essa renovação de fios. Então não adianta você tentar fazer com que ele dure mais não lavando eles, porque essa troca de fios vai acontecer mesmo assim. Então é muito melhor você manter seus cílios limpos, lavando ele com uma certa frequência, do que você deixar ele sujo e correr o risco de pegar alguma infecção. Então é muito importante isso. Outro cuidado diário muito importante é escovar os cílios com aqueles pincéisinhos tipo de rímel, sabe? Um bem limpinho. E aí você dá uma escovadinha todo dia de manhã e antes de dormir. Isso é importante para você voltar os cílios ao formato natural dele, para ele não ficar todo emaranhado e tudo mais. E também outra coisa muito importante é na hora de passar o demaquilante, você não passar um chumaço de algodão diretamente nos seus cílios, porque só vai fazer o algodãozinho ficar todo grudado assim nos seus cílios e não vai ser muito eficaz. O melhor jeito de você limpar é você pegar o cotonetezinho e ir limpando assim com cuidado, que aí dá muito mais certo. Outra dúvida é o que pode e o que não pode fazer. Essa questão do demaquilante, por exemplo, é muito importante que você só use demaquilante que não seja oleoso. Não pode usar demaquilante bifásico nem nada do tipo, porque esse tipo de demaquilante ajuda a dissolver a cola, então ela vai ficando mais fraca e você vai ter uma perda de fios muito maior. Tem muito profissional também que fala que não pode usar rímel. Assim, eu particularmente acho que a gente está colocando esse alongamento de cílios justamente para pular essa etapa do rímel, né? Então acho que não tem a necessidade de passar rímel. Mas a Ale falou que você pode sim usar rímel desde que ele não seja à prova d'água e de preferência um rímel que seja fácil de tirar, porque como eu disse, você não vai poder estar esfregando muito os seus cílios, porque senão você vai perder muitos fios. Então tem que ser um que seja fácil de tirar, que por exemplo dá pra sair direitinho com um shampoozinho de bebê e tudo mais. Então se for um rímel desse tipo, você pode usar sim, só não pode ser à prova d'água porque você vai precisar de um demaquilante oleoso para retirar ele depois. Outra coisa que você não pode fazer, e você também não pode fazer com seus cílios naturais também, tá gente? É coçar o olho com muita força, coçar bem na região dos cílios, porque isso arranca o seu alongamento e também arranca os seus fios naturais, tá, gente? Então você tem que coçar com cuidado, tipo, pega aqui embaixo da pálpebra, dá aquela coçadinha ou na parte de cima, mas nunca esfregando o olho assim, porque com certeza você vai arrancar cílios.
Com certeza. Outra coisa que você não pode fazer, na verdade você até pode, sabe? Mas isso vai fazer com que você perca alguns fiozinhos, que é dormir de bruço. Porque quando você tá dormindo de bruço, você dorme ali com a cara no travesseiro. Então você acaba roçando os seus cílios ali no travesseiro e isso vai fazer com que alguns fios se descolem. Então é bom você tomar esse cuidado, tentar outras posições na hora de dormir, porque assim seus cílios vão durar um pouco mais. Uma dúvida que muita gente tem é: o alongamento de cílios faz os cílios naturais caírem? E não, gente, não faz. Se você fizer com um profissional qualificado para fazer aquele tipo de trabalho, que use produtos próprios para esse tipo de técnica, não vai causar nenhum dano nos seus fios naturais. O que geralmente acontece nesses casos é que as pessoas se acostumam a ter os cílios mais volumosos, e aí quando tira o alongamento de cílios, dá aquela diferença e a pessoa acha que caiu todos os cílios, que não tem mais, mas na verdade são só os cílios delas natural e tal. Então se você for num profissional qualificado que usa os produtos todos certinhos, não vai causar nenhum dano aos seus cílios naturais, tá bom? E quanto tempo dura esse alongamento de cílios? Gente, essa técnica é uma coisa que meio que depende 50% do profissional que for colocar em você. No caso, tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo, que domine a técnica e que tenha os produtos qualificados para fazer esse tipo de procedimento. Mas é muito importante lembrar que os outros 50% tudo depende dos seus cuidados com os cílios depois de fazer o alongamento. Então, um profissional pode fazer tudo certinho, mas se você não seguir direitinho todos os cuidados que você tem que ter com o seu alongamento, ele não vai durar muito tempo. Ele dura mais ou menos uns 20 dias, mas como eu disse, depende dos seus cuidados. Se você cuidar pouco, ele vai durar menos, e se você cuidar bem direitinho, ele pode até passar desses 20 dias. Mas a manutenção tem que ser feita mensalmente, porque com o passar do tempo os cílios vão caindo e aí já não vai ficar tão bonitinho assim, por isso que é muito bom você fazer a manutenção assim de 20 em 20 dias ou de 30 em 30 dias para manter eles sempre bem bonitinhos. Bom, e esse foi o vídeo, essas foram as perguntas, eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês. E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. E lembrando que eu vou deixar o contato da Ale aqui embaixo no box de descrição, vou deixar o telefone dela e o Instagram. Para vocês que são de Brasília e têm interesse em fazer alongamento de cílios, eu estou apaixonada pelo resultado do meu, sério, tá maravilhoso. Então eu super indico ela. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, que me ajuda muito a divulgar meu trabalho. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!